Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu não sei em que momento você vai ver essa mensagem, mas que ela possa falar poderosamente ao coração de cada um de vocês. Hoje a palavra que eu venho deixar para vocês está em Mateus 14, do 22 ao 33, que tem por título Jesus anda sobre o mar. E aqui tem toda a história que Jesus pediu que os discípulos embarcassem adiante dele, atravessassem o mar da Galileia e ele os encontraria. E entrando os discípulos no barco, eles foram conforme Jesus tinha mandado. E eu queria que vocês atentassem muito para essa parte da mensagem, que está no versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E já no 27 diz: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Essa parte, Jesus já estava perto dos discípulos e eles tinham medo porque eles não reconheceram Jesus e tiveram medo. Mas eu queria que vocês atentassem para essa parte que diz que o vento era contrário. Eu tive pesquisando um pouquinho acerca do Mar da Galileia, e é chamado de mar porque era um grande lago. Então eles chamavam de mar, mas não era um mar como a gente está acostumado a ver, uma praia, um mar desse jeito. Era um grande lago. E coloca você nesse momento, na posição dos discípulos. Você recebeu uma ordem e você foi. Só que você está acostumado. Todos ali tinham costume, tinham intimidade com o mar, tinham intimidade com aquele lago. Muitos eram pescadores, então eles sabiam que aquele mar era tranquilo. E nesse dia o vento era contrário. E isso me chama muita atenção porque na nossa vida também é assim. Nós conhecemos às vezes muitas situações que a gente passa pela vida e a gente torna a passar. E tem vezes que o vento é tão contrário que nos assusta. E me chamou muito a atenção essa parte que eu vou ler agora para vocês. E respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu anotei até na minha Bíblia, porque quando Pedro afundou, que ele estava ali, ele deu os primeiros passos em direção a Jesus, ele afundou porque ele estava andando sozinho. Por mais que fosse sob a palavra do Senhor, ele estava andando sozinho em direção a Jesus. Só que Pedro volta para dentro do barco de mão dada com Jesus. Então, às vezes, nós recebemos uma ordem e nós vamos. Só que, conforme as lutas, o vento vem contrário, nós estamos andando sozinho. E a gente acaba afundando em alguns momentos. Só que eu queria deixar para você que quando a gente dá a mão para Jesus e deixa Ele nos direcionar, nós não estamos mais sozinhos. Nós estamos com o dono da ordem, aquele que nos mandou ir. Então eu queria deixar frisado que Jesus ali estava dizendo para Pedro, quando Jesus estava andando sobre o mar, ele estava dizendo para Pedro: eu piso no que você chama de dor, eu piso no que você chama de medo. Tudo aquilo que te traz medo, toda aquela onda
que estava tendo no mar, que eles não estavam acostumados, Jesus estava dizendo para ele: eu sou maior que isso, eu ando sobre isso, toda a sua dor, todo o seu medo, diante de mim não é nada, porque eu sou maior que tudo isso. E eu queria deixar algo que eu tomei para mim, e eu sempre que eu posso, eu falo isso para alguém, porque o vento ali, ele só queria dar aos discípulos e a Pedro em si, mais do que todos os outros, ele só queria causar a melhor experiência da vida de Pedro. Quem foi que teve o prazer de andar por sobre as águas com Jesus? Quem foi que teve o prazer de voltar para o barco de braços dados com Jesus? Que nessa noite, nesse dia, nessa tarde, no momento que você vê essa mensagem, você venha entender que as tempestades, as lutas, vêm para nos dar as melhores experiências com Deus, as melhores experiências com Jesus. E que se talvez você não tiver um vento contrário, se às vezes você não tiver uma luta ou uma dor, talvez você não tenha uma experiência, um testemunho, uma experiência para contar. Olha, Jesus, eu voltei de mão dada com Jesus, eu fui na minha dor, na minha luta e voltei de mãos dadas com Jesus. Que você possa entender que toda luta, todo vento, toda tempestade vem para nos dar a melhor experiência com Jesus. A paz do Senhor.